conhecer, quero louvar-te. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Buscar, conhecer, amar-te. Olá, irmãos. Mais uma vez, nós estamos, através dessas gravações, estudando a Bíblia juntos. Mais uma vez é um prazer, um privilégio, uma responsabilidade trazer o ensino, então, para a igreja. E, antes de tudo, quero dizer mais uma vez, continuamos em oração para que logo, dentro da vontade do Senhor, nós possamos voltar ao normal, né? Que encontrar todos, cantarmos juntos, estudarmos juntos no mesmo local, a palavra de Deus. Mas, por enquanto, a gente segue dentro daquilo que o Senhor tem nos dado como uma possibilidade para que possamos nos alimentar da palavra, né? Nós estamos estudando a carta aos Filipenses, alguns trechos que nos falam de alegria, especialmente, né? Essa foi a proposta, já que essa carta ela tem muitos trechos falando de alegria, que podem se relacionar, então, especificamente às nossas necessidades nesse momento. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, o trecho de hoje do versículo 5 até o 18. Quero ler com vocês, então, Filipenses 2, de 5 a 18. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar, irmãos. Pai, queremos te pedir que através dessa palavra o Senhor esteja falando ao nosso coração, através desse trecho lido, possamos aprender, que o seu Espírito nos ensine, assim como ele inspirou o apóstolo a escrever essas palavras, que ele esteja hoje trabalhando no nosso coração e nos ensinando o que precisamos aprender e praticar em nossa vida. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus, nosso bendito e amado Salvador. Amém. Esse trecho nós lemos parcialmente no estudo da semana passada, né? Nós tínhamos lido do versículo 5 até o verso 8, que mostra o esvaziamento que Cristo fez de si mesmo, né? A sua humilhação, aquilo que ele impôs a si mesmo, aceitou como plano de Deus, a sua humilhação para o nosso bem. Mas nós vamos ver que esse trecho se relaciona tanto ao que o apóstolo Paulo tinha falado antes, né? Capítulo 2, versículo 1 a 4, ele fala de união, de humildade principalmente, e do versículo 5 em diante ele coloca o Senhor Jesus como um exemplo de humildade. Mas nós vamos ver que esse trecho também se relaciona com aquilo que está à frente, porque aquilo que aconteceu com Cristo é um padrão tanto na sua tanto no desenvolvimento do que aconteceu, quanto na sua conclusão, né? É um padrão do que deve e vai acontecer conosco também. Então nós vamos voltar aí nos pensamentos a partir do versículo 5, ao invés de continuar do versículo 9, que seria o ponto, já que nós semana passada lemos até o 8. Né? Vamos voltar um pouquinho para organizar bem os nossos pensamentos. Bem, nesse trecho, então, nós vemos, como eu disse, um exemplo de Cristo. Né? O versículo 5 começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A NVI traduz, ao invés de sentimento, pela palavra atitude. A ideia é a junção das duas coisas. O que Paulo tem em mente é uma atitude provocada por uma convicção interna. Aquela convicção que Cristo tinha de que essa era a vontade do Pai, ele estava cumprindo o plano e propósito de Deus, por isso ele tomou a atitude de se humilhar, de se esvaziar. E mais uma vez, nós vemos aqui como se fosse uma escada descendente, né? Cristo está descendo degrau por degrau. Verso 6 diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso significa que ele é Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, diz Hebreus capítulo 1, se não me engano. Ele é a revelação plena de Deus. Agora, o fato de Cristo ser igual a Deus não fez com que ele se apegasse a isso, a sua própria glória. Pelo contrário, ele desapegou, ele se esvaziou da sua própria glória. Por isso, isso é o que quer dizer que ele não julgou como usurpação, como se fosse algo a se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua glória
diz o verso 7, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, nós vemos aqui o esvaziamento de Cristo, tendo a glória de Deus, sendo igual a Deus, ele aceitou sobre si as limitações de um ser humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele deixou de ser Deus? Não. Quer dizer que ele simplesmente, vamos dizer assim, ele suspendeu voluntariamente o uso dos seus atributos divinos, a não ser quando ele estivesse servindo outras pessoas. Por isso diz aqui, assumiu a forma de servo e reconhecido em figura humana, verso 8, a si mesmo se humilhou. Um bom exemplo disso com relação a Mateus capítulo 14 e capítulo 15, nós vemos a multiplicação dos pães. Ali, pelo seu poder, Jesus multiplicou poucos pães que tinham sido levados por alguma pessoa daquela multidão, mas multiplicou aquilo para sustento de muitos. No entanto, se nós voltarmos no começo do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. E a primeira tentação, após um jejum prolongado aí de 40 dias, que Jesus não provou alimento, a primeira tentação de Satanás a ele foi: se estás com fome, transforme essas pedras em pães. E ele tinha poder para isso. Mas a sua atitude de humilhação, de esvaziamento, significa que os seus poderes divinos não seriam usados para satisfazer a si mesmo. Ele só usou seu poder quando iria servir a outras pessoas, curar outras pessoas, realizar algum milagre para as outras pessoas. Para si mesmo, a sua onisciência, sua onipotência, todos os atributos divinos que ele tinha e sempre teve e nunca perdeu, mas ele se negou a usar. Ele se limitou a viver como um homem, como se não fosse Deus. Esse é o significado. Não é que ele deixou de ser Deus, mas ele viveu como se não fosse, como se não tivesse os poderes divinos. Essa é seu esvaziamento. E ele não apenas não apenas se limitou a uma forma humana, mas entre os homens esteve disposto a servir. Diz o versículo 8 que entre os servos ele foi aquele que se tornou obediente até a morte. Nós vemos esse contraste, um outro exemplo, por Lucas capítulo 22, nós vemos Cristo ali no jardim e Judas chega no jardim de Getsêmani e Judas chega com aquela multidão de soldados e guardas para prender a Jesus. E no meio daquela história toda, Pedro ataca o servo do sumo sacerdote, chamado Malco, e corta a sua orelha. E Jesus impede Pedro de continuar qualquer tipo de defesa ou de rebelião ali e pega a orelha daquele homem, coloca no lugar, toca ali e cura a sua orelha. Então ele usou o poder para curar um daqueles que estava ali para prendê-lo, mostrando que o seu poder era para ser usado para os outros, para o benefício dos outros, mas não para livrá-lo da cruz, não para fazê-lo escapar do propósito de Deus ou de alguma forma ter algum atalho aí no cumprimento da vontade de Deus. O propósito de Cristo foi esse, de não usar os seus poderes a não ser para benefício dos outros. Então, ele foi obediente, inclusive nessa situação de prisão, porque isso levaria à cruz. Diz o verso 8, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, em contrapartida a isso, nós vemos, a partir do verso 9, a retribuição divina a ele. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós só vimos atitudes de Cristo para se esvaziar, nunca para se exaltar. Sempre se humilhando, sempre obedecendo a Deus, sempre colocando a vontade de Deus acima de tudo e glorificando ao Pai. Agora, a atitude de Deus é quem o exalta. Cristo não se exaltou, ele simplesmente se humilhou. Mas Deus agora o exalta, é o que diz o versículo 9. Dá a ele o nome que está acima de todo nome, todos se prostrem diante dele, verso 10, e para que todos
confessem, né, reconheçam que Ele é Senhor para a glória do Pai. Então nós vemos aqui alguns padrões que eu quero repetir e destacar para vocês. Primeiro, as atitudes de Cristo sempre foram de se esvaziar, se humilhar, se submeter, nunca se exaltar. Por quê? Porque como Deus, era impossível que Deus se identificasse com os homens, né? O Deus Filho, o Deus Pai, a Trindade divina não poderia se identificar com os seres humanos. Como é que Deus se tornaria obediente? Deus é Senhor. Como é que Deus morreria? Como é que Deus teria limitações, como os homens têm? Essa identificação de Cristo conosco só pôde ser feita porque ele assumiu a forma humana, assumiu as limitações, se propôs a obedecer, ser servo e se propôs até mesmo a passar pela morte, aquilo que como Deus ele não poderia passar. Deus é a fonte da vida, foi ele quem criou toda a vida, mas Cristo, naquele momento, estava ali assumindo a limitação humana para que ele pudesse morrer como nós. Agora, essa identificação, é claro que há muito mais do que simplesmente uma empatia da parte de Cristo, de dizer assim, estou passando por aquilo que vocês também passam. Não, isso era necessário para que o plano de redenção se concretizasse, nós sabemos disso. Mas há aí também, na sua identificação, um exemplo de comportamento que ele está deixando. É por isso que Paulo diz no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ele está nos demonstrando um exemplo que nós devemos cumprir. E esse exemplo tem a ver, como eu disse inicialmente, tanto com esse padrão que ele está colocando diante de nós, tem a ver tanto com a atitude quanto com a espera em Deus, porque ele se humilhou, mas depois Deus o exaltou. Assim também, nós vamos ver nesse trecho, hoje, a nossa atitude, a nossa vida é uma vida de humildade, é uma vida de obediência, é uma vida de submissão à vontade de Deus, inclusive no meio de dificuldades. Mas há uma perspectiva futura de glória, né? Assim como diz o final do versículo, diz o verso 9, Deus o exaltou, há para nós uma expectativa de exaltação, não como Cristo, mas algo semelhante, né? Assim como aconteceu com ele, um dia nós seremos glorificados. E acima de tudo, o verso 11 diz que Cristo seria reconhecido por todos como Senhor para a glória de Deus Pai. E assim também é a nossa expectativa futura, que a nossa vida sirva para a glória de Deus. Essa é a completa identificação de Cristo conosco. Não apenas, e por apenas eu quero dizer com todo o respeito, né? Ele veio para aquilo que nós, veio viver aquilo que nós deveríamos viver, veio viver como homem, porque só assim ele poderia nos substituir na cruz. Mas essa doutrina que está revelada nesses versículos mostra que a identificação de Cristo não foi só na cruz. Toda a sua humilhação foi um processo de se esvaziar, se submeter, culminando na cruz, mas todo esse processo demonstra para nós um padrão de uma humilhação agora, uma situação limitante agora, situações de privação agora, para uma glória futura que nós esperamos. Por isso diz o versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Paulo quer dizer com assim, da mesma forma, sigam o exemplo de Cristo. Se ele se humilhou, se ele só teve atitudes de se esvaziar, de se submeter às privações que Deus queria que ele enfrentasse, sabendo que a sua exaltação seria feita por Deus no futuro, com a glorificação do Pai como objetivo final, então, dessa mesma forma, nós devemos fazer algo, né, com esse mesmo propósito, com essa mesma convicção que nos leva à mesma atitude, de entender que privações estão contempladas nesse momento, mas a glória
futura é o que nos espera. Agora, ele diz uma coisa interessante aqui no versículo 12: desenvolvei a vossa salvação. Em primeiro lugar, essa palavra desenvolver é muito interessante, porque só pode ser desenvolvido algo que já existe. Então, a ideia aqui é que a salvação já é nossa. Aliás, diz, desenvolver a vossa salvação. Não é nossa. Foi nos dada. Mas a partir do momento em que essa salvação opera em nós, nós temos a responsabilidade de colocá-la em ação. De colocar, aliás, acho que a NVI traduz assim, né? Ponham em ação a salvação de vocês. Desenvolver. Não somos nós que criamos essa salvação em nós. Ela foi criada por Deus. Ela é aquilo que Deus nos tornou. Mas agora, sendo o que somos, devemos colocar isso em andamento. O que é que nós somos? Paulo já disse isso nessa carta. Capítulo 1, versículo 1, ele diz que está falando com todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. No mesmo capítulo 1, versículo 5, ele fala que os filipenses são cooperadores no Evangelho. Participam da ação, da operação do Evangelho. Isso tanto internamente quanto externamente. Diz o verso 7 do capítulo 1 que eles são participantes da graça. Nós sabemos bem o que significa graça. É um favor que não é merecido por nós. E os filipenses, eles eram participantes da graça junto com Paulo. Aliás, não há palavra que descreva melhor isso, porque toda essa operação do Evangelho que age neles e a partir deles age ao redor, age nas pessoas que estão ao seu redor, é algo independente de merecimento. Nós acabamos de ler um trecho em que o próprio Deus se torna carne, se humilha e morre em nosso lugar. Isso deixa explícito que não é por merecimento. Nós não temos nada que oferecer a esse Deus. Ele é, diz o verso 6, em forma de Deus, ele é igual a Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, o que nós poderíamos oferecer a esse Deus? O que nós poderíamos dar que ele precisasse, que ele não tinha? Como poderíamos merecer que o próprio Deus se esvaziasse dessa maneira, se humilhando tanto até morrer na cruz em nosso lugar? Isso deixa claro, então, pela graça. Agora, nós somos santos, cooperadores do Evangelho, participantes da graça de Deus. Por isso, já que somos tudo isso, devemos desenvolver aquilo que já é realidade em nós. A nossa salvação deve ser desenvolvida, deve ser posta em prática. E ela deve ser feita, pelo menos de duas formas aqui, Paulo explica no versículo 12. Em primeiro lugar, ele fala de maturidade. Ele fala que os filipenses obedeciam não apenas na sua presença, mas muito mais na sua ausência. Eu me lembro quando eu era criança, eu não gostava de comer alguns legumes. E enquanto meus pais estavam na mesa do almoço comigo, eu comia um, comia outro, mas a partir do momento que eu demorava muito para comer e eles se levantavam, a minha ideia era jogar fora aquilo que eu não queria comer. Isso demonstra falta de maturidade. Né? Demonstrava falta de maturidade que existia naquela época. Porque comer na presença, já que senão ia tomar uma bronca, ou às vezes até levar umas chineladas, mas na ausência não correspondia àquilo que os pais estavam querendo me ensinar. Mas não é isso que Paulo diz dos filipenses. Ele diz que na sua presença e muito mais na sua ausência, eles se tornavam obedientes do exemplo de Cristo e do exemplo que eles viram também ser reproduzido na vida de Paulo. Isso demonstra a maturidade com que essa atitude deveria ser tomada e já estava sendo tomada pelos filipenses. E a segunda característica, o fim do verso diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isso é resultado da convicção
daquilo que está dito no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Se nós temos convicção de que, em primeiro lugar, foi Deus quem se humilhou por nós, em segundo lugar, é Deus quem está operando agora em nós, isso vai nos fazer ter temor e tremor. E para que fique claro, porque a gente gosta de dar uma romantizada no temor, né? Dizer que não é medo. Não, é medo sim. É medo sim. Envolve mais coisas além de medo. Respeito a Deus, amor a Deus, mas envolve medo. É para que não ficasse dúvida nenhuma, Paulo diz aqui temor e tremor. Porque, antes de tudo, é o medo de desrespeitar esse que está operando em nós que deve nos levar a colocar a salvação em prática. Né? Deve nos levar a agir tanto na presença quanto na ausência. Exatamente essa é a ideia aqui. Porque quando nós aprendemos o significado, não é bem o significado, aprendemos a profundidade do que Deus fez por nós, do seu sacrifício em Cristo, e agora da preciosidade que é Ele agindo em nós, nós não vamos querer nos colocar contra isso. Lembro-me das palavras de Gamaliel em Atos, se não me engano, capítulo 4, quando as autoridades ali de Israel queriam castigar os discípulos que estavam testemunhando sobre Jesus, e eles disseram, olha, vejam, e Gamaliel disse, vejam bem o que vocês vão fazer contra esses homens, porque se esse caminho deles, esse testemunho deles é obra humana, não vai virar nada. Mas se for obra de Deus, vocês vão ser encontrados lutando contra Deus. Esse temor de atrapalhar a ação divina, entre aspas, né, de nos colocarmos como adversários do plano de Deus, deve nos fazer, ao invés então de atrapalhar o desenvolvimento, devemos ajudar, contribuir no desenvolvimento da nossa salvação. Né? Vamos entender também, é importante, que salvação na Bíblia, ela às vezes se refere a partes de um processo ou às vezes se refere a um processo todo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a Bíblia diz que nós fomos salvos do castigo, salvos da pena, salvos do inferno, né? Salvos do castigo do pecado. Isso aconteceu uma vez por todas, quando nos convertemos, quando cremos em Cristo, recebemos o perdão dos pecados e fomos salvos da ira de Deus, do juízo eterno. Mas às vezes a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos do pecado, né? À medida que essa salvação, então, colocada em desenvolvimento, vai nos tornando cada vez mais santos, mais vivendo uma vida que agrada a Deus, estamos, então, sendo salvos do pecado. E um dia, nós aguardamos a salvação, e quando a Bíblia fala de aguardar a salvação no futuro, ela está se referindo a quando nós vamos ser completamente transformados, o pecado vai ser arrancado de nós, e nós estaremos, então, eternamente salvos do pecado. Às vezes a Bíblia se refere, através dessa palavra, salvação, a cada uma dessas partes, ou às vezes ao processo todo. Então quer dizer que a salvação pode ser perdida ou não. Não, pelo contrário, ele diz aqui, desenvolvei a vossa salvação. Ela é de vocês, é uma obra de Deus, e, aliás, nós vamos até ver que há mais versículos dessa carta que confirmam que essa obra vai até o final. Mas ela deve ser desenvolvida, deve ser, e é nossa responsabilidade contribuir com isso. Apesar disso, diz o versículo 13, que é mais do que apenas um esforço dos filipenses. É ação de Deus. É Ele quem age em nós, tanto no querer como o realizar. É Ele quem muda o nosso desejo, é Ele quem possibilita a atitude de obediência. É interessante porque nós vemos aqui as duas verdades, né? A ação de Deus soberana, é Ele quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas o versículo 12 diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação, colocar isso em prática. A ideia, se é que a gente consiga conciliar as duas coisas, é que
nós temos que fazer aquilo, nos esforçar para que essa salvação se desenvolva. Mas quando nós nos esforçarmos, no fim, quem está agindo é Deus. Assim como um lavrador, por exemplo, ele ara a terra, ele semeia, lança semente, aduba, rega, faz tudo aquilo que é a sua obrigação. Mas é Deus que dá o crescimento. Se Deus não der o crescimento, aqui todo o seu trabalho é em vão. Então, da mesma forma, é nossa responsabilidade desenvolvermos, mas quando nós colocarmos essa salvação em ação, nós vamos perceber, nós vamos descobrir que toda a bênção, ela só acontece porque a ação de Deus, mudando o nosso desejo e possibilitando que tenhamos atitudes de obediência a Ele. O fim do versículo diz, conforme a sua boa vontade. Isso não quer dizer, não está aqui usando essa expressão como se fosse uma possibilidade. Se for da vontade de Deus, Ele vai agir mudando o nosso querer ou realizar. Não é se, não é uma possibilidade, mas de acordo com. Significa como um padrão. O nosso desejo vai ser mudado para ser de acordo com a vontade de Deus. As nossas atitudes, nossas obras vão ser mudadas para serem de acordo com a vontade de Deus. Essa é a obra que Ele está efetuando em nós, desde aquilo que Cristo fez, mas agora aplicando essas mesmas verdades à nossa vida e tornando o que nós somos em atitudes práticas de obediência à sua vontade.